Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 11, e nosso tema é Vivendo de forma moderada. E nosso textuário, que está em Provérbios 16:32, diz assim: Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. O que governa o seu espírito. Como é bom nós termos o autocontrole. Como é bom nós conseguirmos controlar a nós mesmos. Isso é temperança, saber controlar a si mesmo, saber controlar as suas emoções. Então, meus irmãos, nós vamos ver como é necessário nós termos essa temperança, essa moderação. E a nossa verdade prática, a temperança ajuda o crente a ser moderado em todas as áreas e circunstâncias da vida, ou seja, em todas as áreas, em tudo aquilo que a gente, que é no nosso dia a dia, é a nossa realidade. E as circunstâncias da vida, que é o que as coisas imprevistas que acontecem no nosso dia a dia. Então tudo isso nos ajuda a nós sermos moderados. Se nós temos o autocontrole no falar, no tratar, pensar antes de falar, pensar antes de agir, com certeza as coisas vão ficar mais fáceis. A gente vai aborrecer as pessoas menos e também vamos nos aborrecer menos. Mas aqui em 1 João, capítulo 2, do versículo 12 ao 17, diz assim: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, e que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, aquele que busca agradar a Deus, a força, meus irmãos, está em nós. Nós podemos fazer a diferença. Aqui está falando de jovens, jovens sois fortes, a palavra de Deus está em vós, já vencestes o maligno, porque nós temos essa condição, claro, mediante o Espírito Santo, mediante Jesus, nós podemos vencer, vamos dizer assim, as circunstâncias, as áreas da nossa vida e as circunstâncias que nos afligem, mas nós precisamos ter o autocontrole, a temperança, a moderação, que nós conseguiremos vencer de fato as circunstâncias das nossas vidas. É difícil, irmãos, esse autocontrole é difícil, porém nós temos que alcançá-lo. Nossa introdução, nessa lição veremos que o crente deve ser livre de qualquer intemperança. Ele precisa ter o fruto do Espírito Santo, vivendo em equilíbrio, em tudo sendo moderado, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado mediante suas ações. Estudaremos a temperança como um dos aspectos do fruto do Espírito, em oposição à glutonaria e à prostituição, ou seja, ter o autocontrole até na hora de comer, e também, meus irmãos, acerca da prostituição, saber, vamos dizer assim, tratar as coisas, saber o que é bom e o que não é bom colocarmos diante dos nossos olhos. E a temperança, o domínio das inclinações carnais, vivendo de modo sóbrio. O crente, ele tem que viver de modo sóbrio. O que é sóbrio? Sóbrio é aquele que sabe o que está fazendo. Porque nós vemos uma pessoa embriagada, ela não está sóbria, ela está embriagada, porém ela não sabe o que ela está fazendo. De fato, eu estou dizendo numa totalidade, porém, ela não tem noção vamos dizer assim, das circunstâncias ou dos seus atos mediante aquilo que ela está fazendo. Ah, mas a pessoa às vezes bebe porque para não ter noção do que está fazendo, e realmente, e tem pessoas que é levada à bebida. Porque eu estou colocando o exemplo da bebida? Porque a bebida todos nós conhecemos, a embriaguez. Então é necessário que nós tenhamos estar sóbrios, sabendo o que nós estamos fazendo, sabendo, vamos dizer assim, as circunstâncias que nos envolvem numa situação, sabendo as responsabilidades. E sabemos, meus irmãos, também que toda ação também vem uma reação. E aqui, tem uma parte aqui, fomos salvos pela graça divina, e essa graça nos ensina a rejeitar as obras da carne e vivemos de modo sóbrio, justo e piedoso. Irmãos, nós temos que viver de forma racional, raciocinar aquilo que está em diante de nós, as circunstâncias que nos envolvem, ser sóbrios. Não adianta a gente querer colocar a culpa nesse ou naquilo, me deixou nervoso, me deixou injuriado, porque isso também é uma forma
não de sobriedade, mas é uma forma de perder o equilíbrio, de perder a temperança, de perder a moderação, porque nós não temos. Quando a pessoa toma essa atitude, de fato ela não tem o autocontrole, ela está presa àquela circunstância, ela está presa àquela dificuldade. Porém, aquele que tem o autocontrole, vamos dizer assim, na sua totalidade, ele consegue lidar melhor com as circunstâncias ao qual, vamos dizer assim, que o cerca, ao qual o aborrece. Então nós vemos que nós temos que viver de modo sóbrio, racional, sabendo o que nós estamos fazendo, sabendo, meus irmãos, que nós temos responsabilidades e também a circunstância que nos envolve, nós temos que ser racionais. E aqui, já a temperança está relacionada à questão do impulso sexual, glutonaria e as questões da carne. Aqui ele está explicando um pouquinho, dividindo os tópicos aqui, para nós depois elaborarmos melhor ou discutirmos melhor acerca disso. Porém, meus irmãos, a temperança, que é o autocontrole, está mais relacionado ao controle, o impulso sexual, glutonaria e as questões da carne. Tudo aquilo que a carne atrai, como nós vemos em João. Tudo aquilo que a nossa carne atrai para fazer coisas que não agradam a Deus, para fazer o benefício de nós mesmos, ao qual vai nos prejudicar de fato. Com certeza, meus irmãos, sempre nos prejudica. Tudo que é demais nos prejudica. Comer é bom? É da vontade de Deus? Claro. Também algumas outras coisas? Claro. Porém, nada em excesso, nada que fuja daquilo ao qual o Senhor colocou para nós. Temperança e qualidade de vida. Todos aqueles, meus irmãos, que têm temperança, o autocontrole, que sabe lidar com as circunstâncias, que sabe se, vamos dizer assim, ter jogo de cintura, meus irmãos, têm qualidade de vida, vive mais, vive melhor, não tem problema dos nervos, não tem, vamos dizer assim, impulsos de raiva e a qual está sujeito a um infarto, a um derrame, porque não tem nenhum problema no coração. É lógico, a gente sabe que alguns problemas do coração é a genética das pessoas, porém não atrai para si de uma forma aleatória. Não, mas eu sou nervoso, eu sou assim mesmo, e acaba atraindo vários problemas para a sua saúde. Então, quem é temperante, quem tem autocontrole, sabe lidar com as circunstâncias, com certeza tem maior qualidade de vida, não precisa tomar diversos remédios, não precisa passar em médico. Lógico, todos nós, chegando a uma certa idade, precisamos ter um acompanhamento médico, porém, evita muita coisa, acaba evitando várias coisas. Então, é necessário que nós venhamos ter a temperança para nós venhamos ter qualidade de vida. Precisamos diariamente nos encher do Espírito Santo para não cumprirmos o desejo da carne. Meus irmãos, se encher do Espírito Santo para nós não fazermos aquilo que desagrada o Espírito Santo. É por isso que nós temos que estar cheio. Todo copo que está cheio não cabe mais nada, porque se colocar vai transbordar e não vai caber. Então, quando o nosso copo está vazio, qualquer coisa que coloca fica lá, e vamos dizer assim, mas quando é cheio do Espírito Santo, se tiver alguma coisa lá, ele vai, transborda e vai para fora. É por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, porque as coisas da carne não vão ter espaço na nossa vida, não vão ter espaço na nossa história. A temperança na vida de Cristo. Jesus se fez homem e habitou entre nós, mas ele não pecou e jamais experimentou as obras da carne. Jesus teve o autocontrole. Mas Jesus era Deus. Jesus ele veio com as mesmas tendências nossa. Ele não nasceu, vamos dizer assim, em pecado, porque ele não nasceu uma questão uma vida conjugal do homem e de uma mulher. Porém, ele veio ao mundo de pecadores e ele estava sujeito a várias situações daqui, a vários pecados, a várias dificuldades. A mesma dificuldade que você sofre, Jesus também sofreu. Porém, ele não pecou e jamais ele experimentou o pecado, porque Jesus tinha um autocontrole. Ele era divino, mas também ele era humano, tendência aos pecados que nós todos temos tendência. Aqui no tópico 2, prostituição e glutonaria, o descontrole da natureza humana, fugir da prostituição. O vocábulo prostituição no grego é parneia e significa imoralidade, relações sexuais ilícitas. Irmãos, nós vemos que quando o homem não tem o autocontrole, eu vou colocar mais o homem porque está mais em evidência isso,
Quando o homem não tem o autocontrole, ele está sujeito, meus irmãos, a várias linhas de prostituição. Eu vou colocar linha de prostituição porque tem várias. Tem internet, tem não sei o que, tem várias circunstâncias ou várias questões ou várias possibilidades melhor para que nós venhamos ter, para que as pessoas possam ter acesso a conteúdo pornográfico, a conteúdo sexual. Então, é necessário que o homem venha ter um autocontrole, tem que fugir disso. Isso não é uma coisa que a gente trabalha, que a gente, eu vou até aqui, mas tudo que a gente faz em prol disso é pecado, desagrada a Deus, entristece o Espírito Santo de Deus. Então tem coisas que não é a gente ficar trabalhando para tentar, vamos dizer assim, para tentar conseguir fugir disso. Fugir no sentido de que vou trabalhar para tentar, para mim não me envolver tanto. É melhor assim, não me envolver tanto. Tem coisas que a gente não é se envolver muito ou pouco, tem coisas que tem que fugir mesmo. E a questão da prostituição tem que fugir. Nós temos que fugir de toda e qualquer prostituição. A disciplina em casos de prostituição. Paulo teve sérios problemas com a imoralidade na igreja de Corinto. Então aqui Paulo, o comentarista aqui, ele dá o exemplo de Paulo na igreja de Corinto, que o jovem tinha relações sexuais com a sua madrasta. Então, momentos terríveis. É um problema muito difícil na igreja primitiva, ao qual Paulo teve que enfrentar acerca da imoralidade sexual. Então ele colocou várias questões para que pudesse ser tratado com a igreja em Corinto. Mas ele conseguiu, vamos dizer assim, ele conseguiu trazer até nos dias de hoje para nós uma reflexão acerca disso. Isso não é bom. Se envolver nessas práticas, cair nessas práticas, querer, vou me envolver, eu vou experimentar, mas eu não vou me envolver, eu não vou cair, eu vou me manter íntegro, já está errando. Porque Jesus disse que não é para colocar o que é mal diante dos seus olhos. Mas eu não pequei, eu não tive nenhuma relação com nenhuma mulher, ou a mulher com um homem. Mas aí não tem nada a ver. Tem a ver sim. Jesus falou, a lei dizia que aquele que fosse pego em auto de adultério deveria ser apedrejado. Jesus disse, se apenas você pensar em uma mulher como um desejo ilícito, você já está pecando. Para você ver, Jesus ele ainda foi mais enfático nessa questão. Por quê? Porque nós temos que ser que nem José, irmãos. Fugir desse negócio, fugir da aparência do mal. Dá linha, sai fora. É assim que é assim que tem que ser. A glutonaria e seus males. O glutão é aquele que come em excesso e com voracidade. Tal atitude revela a falta de equilíbrio espiritual e emocional. Irmãos, nós sabemos que a questão de glutonaria tem atingido muitas pessoas. Tem pessoas que comem por ansiedade, outras pessoas comem porque se aborreceu, outras pessoas têm várias tendências que podem, vamos dizer assim, ocupar ou que podem tragar as pessoas. Nós vemos pessoas obesas que muitas das vezes ela não tem o autocontrole, às vezes por causa de alguma doença, algum desequilíbrio hormonal, as pessoas acabam tendo, vamos dizer assim, conseguindo, mais as mulheres nessa questão hormonal, acerca de estar acima do peso. O homem pode também ter algum problema ao qual fica acima do peso, mas é necessário que nós venhamos ter controle até mesmo na hora de comer. Uma pessoa que come demais sem necessidade é falta de educação. E nós temos que entender que o Senhor, Ele quer que nós venhamos ser educados. Seja educado, seja uma pessoa educada. Coma aquilo que for devido, aquilo que vai se satisfazer. Porque as pessoas não comem para ficar satisfeitas. Não, as pessoas comem para ficarem cheias, para ficar explodindo. Principalmente quando vai numa churrascaria, numa festa, eu vou comer até explodir. E come mesmo, come até explodir. Então, mas aqui, o Senhor diz para nós que nós temos que ter controle, que nós temos que ter equilíbrio, para que nós não venhamos. Porque quando a gente come muito à noite, a gente não consegue dormir direito. Perceba isso. Se você não está dormindo direito à noite, com certeza é o que você está comendo. Amém? Aqui no 3, vivendo em santificação e deixando os excessos, agradando a Deus em tudo. Pela graça de Deus somos salvos e já experimentamos a regeneração. Como novas criaturas, precisamos viver de modo a agradar ao Senhor. Seja santo na sua maneira de vestir, falar, comer, em seus relacionamentos. Quem ama a Deus deseja agradá-lo em tudo e tem prazer em cumprir a sua lei.
Então, meus irmãos, nós temos que galgar essa santificação e melhorar dia após dia, melhorando a nossa vida na presença, melhorando estarmos com o Senhor, melhorando a oportunidade que o Senhor Jesus nos dá para que nós venhamos estar na sua presença em comunhão com os seus filhos, melhorando a nossa comunhão com Deus, melhorando a nossa busca pelo Senhor. Então, a nossa vida tem que ser uma vida feita de melhoras. Nós temos que melhorar a cada dia, meus irmãos. Mas infelizmente, muitos de nós, ao invés de melhorar, tem piorado, tem ficado desanimados, as dificuldades vêm, de repente não acontece na hora que nós queremos, mas nós temos que agradar a Deus. Nós temos que buscar ao Senhor, porque nós queremos agradar a quem? Quem eu e você quer agradar? Se aos homens, vai ficar tudo aqui. Vai ser um tapinha nas costas, um elogio, vai ficar, mas com Deus não. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus é eterno. Santificação. Quem viemos abandonar o pecado e a buscar a santificação, pois sem ela não poderemos ver ao Senhor. Irmãos, é aquilo que nós estamos falando. Nós temos que buscar essa santificação. Mas santificação é coisa do Antigo Testamento, irmão. Santificação é coisa do passado, coisa da década passada. Pensa assim, não, santificação é para nós. Eu sei que a palavra está meio de fora de moda, porém, santificação é para nós hoje. Santificação é para nós colocarmos em prática aquilo ao qual o Senhor Jesus nos concedeu, para que nós venhamos fazer a sua vontade. Então, nós temos que se santificar para agradar a Deus, para se chegar mais próximo do Senhor. O sexo entre os cônjuges não é pecado, mas precisamos compreender que nossos corpos são santos. Marido e esposa precisam respeitar um ao outro e cuidar um do outro. Nós sabemos, meus irmãos, que entre quatro paredes não vale tudo. Aqui é mais para os casais, não vale tudo. Tudo está que ser em conformidade com a santificação, com aquilo que agrada o Espírito Santo, com aquilo que agrada a Deus. Nós temos que buscar agradar a Deus. E agradar a Deus é fazer a sua vontade e cumprir os seus mandamentos. Então, o que está em quatro paredes não vale tudo. Mas o que vale é o prazer, o que vale é eu amar minha esposa mais, o que vale é eu amar meu marido mais. Então, eu faço coisas para que ele venha ter mais desejo por mim. Não faça isso. Mas o que acontece entre quatro paredes? Fique entre quatro paredes. Mas o eterno Deus Todo-Poderoso está vendo o que está acontecendo ali e o inimigo das nossas almas também está vendo. Por isso, nós temos que respeitar um ao outro e buscar a santificação, a melhor busca para estar na presença de Deus, deixando os excessos. Viver de maneira que agrade a Deus é difícil, mas é possível. Tudo aquilo que é excesso, meus irmãos, tudo aquilo que muitas das vezes prejudica a nossa vida para com Deus, prejudica o nosso desejo de estar com o Senhor, prejudica, né, a nossa comunhão com Deus, tem que ser tirado, tem que ser banido da nossa vida. Mas infelizmente a gente vem carregando aquilo que a gente sabe, que nós sabemos que não é da vontade de Deus. Nós sabemos e temos consciência que não é isso que Deus quer, que não é esse o desejo de Deus. E mesmo assim nós queremos levar. É por isso que os excessos nós temos que deixar. Nós temos que deixar tudo aquilo que é excesso, porque tudo aquilo que é excesso não agrada a Deus, não é da vontade de Deus. O Espírito Santo que habita em nós deseja nos ajudar e abandonar todo o excesso e todo o pecado. Ele nos ajuda a ter uma vida equilibrada, sadia e santa. Ou seja, nós temos que ter uma vida sadia e santa. Sentirmos a comunhão do Senhor em nós. Sentirmos a presença de Deus. É por isso, meus irmãos, eu gosto disso. Eu gosto desse negócio de ir melhorando dia após dia. Mas somos salvos pela graça. E não precisa, porque Deus Jesus pagou o preço e não sei o quê. Por que a gente sofre tantas dificuldades? Por que a gente passa por tantas situações? Porque nós temos tendências a várias questões dessa vida. É porque o Senhor Jesus, ele permitiu que cada um, às vezes, passasse por uma situação diferente um do outro. Nós temos impressões digitais diferentes, nós temos alguns órgãos no nosso corpo que são diferentes uns dos outros. Todos nós temos os mesmos organismos, os mesmos membros. Porém, se a gente for ver, meus irmãos, há uma diferença. Infelizmente, há uma diferença. Porém, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que está conosco, Ele quer que nós venhamos melhorar na sua presença. Um processo de santificação, um processo de busca, ter temperança, ser uma pessoa moderada, irmão, saber lidar com as situações, saber lidar com as dificuldades,
saber lidar com as circunstâncias a qual estamos envolvidos. E só aí nós com certeza agradaremos ainda mais o Senhor e Ele vai nos trazer ainda mais a oportunidade de estarmos na sua presença. E aqui na nossa conclusão, a temperança como fruto do Espírito Santo nos ajuda a ter uma vida disciplinada e feliz. Que venhamos ser cheios do Espírito, aprendendo com Ele e a disciplina espiritual em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, temos que ter disciplina na nossa vida. Nós temos disciplina no trabalho, na escola, porém, nós temos que ter disciplina em buscar a Deus, nós temos que ter disciplina em orar a Deus, nós temos que ter disciplina em glorificar a Deus, nós temos que ter disciplina em obedecer a sua palavra. Essa é a nossa disciplina. Por isso que o Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos estar na disciplina com a sua presença, adorando a Deus, buscando a Deus, glorificando ao Senhor, e assim Ele vai se agradar de nós. Então, nesta lição, saiba, entenda, vamos todos nós entender que o Senhor deixou para que nós venhamos ser abençoados, venhamos estar perto da sua presença, glorificando o seu nome, adorando a Ele em espírito e em verdade, porque é isso que Ele quer de nós, venhamos ter o autocontrole. Quando as situações vierem, quando as tentações vierem, a gente saiba, vamos dizer assim, administrar a situação. A temperança como fruto do Espírito Santo nos ajuda a ter uma vida disciplinada e feliz. Então, que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Se nós formos cheios do Espírito Santo, aquilo que é ruim vai sair para fora, não vai ter espaço na nossa vida e nós vamos ter um copo cheio, ou seja, nós seremos cheios do Espírito Santo. E aqueles que muitas vezes as dificuldades querem entrar, querem nos prejudicar, Deus ainda assim nos guarda, nos livra e nos ajuda. Então, meus irmãos, sejamos temperantes, sejamos moderados, tenhamos o autocontrole. É difícil, não é fácil para ninguém. Porém, nós sabemos que Deus é que cuida de nós. Deus é que está nos ajudando. Deus é que está nos direcionando. E isso é que nos consola. Isso é o que nos ajuda. Então, sejamos temperantes, sejamos moderados, porque, meus irmãos, nós vamos ter paz. E tem muita gente pagando caro pela paz. Porém, o Senhor Deus, o Senhor Jesus dá de graça. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Você que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus abençoe. Fique na paz.